Fala moçada, você que tá chegando aí no canal, não esquece de se inscrever e dar um like no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos lá? A gente começa os casos agora, a gente começa a discutir os casos em que o dividendo, ele é menor do que o divisor. Tenho falado isso nos outros vídeos. Toda vez que você começa a dividir, o que você observa é, o dividendo, ele é maior ou igual ao divisor? Sendo maior ou igual ao divisor, ótimo, toca o barco. Gera divisão exata, gera uma divisão inexata, né? A divisão pode ser exata ou inexata. Só que agora nós vamos pegar casos em que o dividendo ele é menor. E quando isso acontece, quando o dividendo ele é menor do que o divisor, você tem que fazer uma manipulação matemática antes de começar o processo de divisão. Por quê? Na verdade, a gente já pode falar que o processo de divisão começa nessa manipulação. Porque para você efetuar uma divisão, você já sabe que o dividendo ele tem que ser maior ou igual ao divisor. Nosso primeiro exemplo, você percebe que o dividendo ele é menor do que o divisor. E aí vamos lembrar a estrutura de uma divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. O dividendo ele tem que ser maior ou igual ao divisor. Nesses dois casos, percebe que o dividendo ele é menor do que o divisor. E você vai ter que fazer um processo antes de começar de fato a nossa divisão. O que você vai fazer? Você vai transformar esse dividendo em algo maior, em um número que seja maior do que o divisor. O que você vai fazer? Quando o dividendo ele for menor que o divisor, você vai fazer uma manipulação. Você vai colocar aqui um 0, você vai colocar uma vírgula. Quando você faz isso, você está acrescentando zero, você está multiplicando o cara aqui, ó, por 10. É isso que você está fazendo no final das contas. Então, peraí, professor, como é que eu vou fazer esse dividendo ficar maior do que o divisor? Vamos lá, vamos reescrever isso já de uma outra forma. Vamos colocar a nossa chave, vamos colocar o nosso 6, e para que este cara fique maior do que o divisor, nós vamos colocar um 0, Colocou um 0, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse cara aqui por 10, é isso que você está fazendo. Então esse cara deixa de ser 5 e passa a ser 50. E agora sim, ele é maior do que o divisor. Agora eu posso continuar. Qual é o número que ao ser multiplicado por 6 chegue próximo de 50? Tabuada de 6. Se você não sabe a tabuada, lembra do que eu tenho falado nos vídeos anteriores. É muito importante que você tenha a tabuada na sua cabeça. Então vamos lá, vai escrevendo o que eu vou falando pra você. Vamos lembrar da tabuada de 5. 5 vezes 6 é quanto? É 30. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 7 é 42. E aí vamos lembrar, 6 vezes 7 é 42. 6 vezes 8 é quanto? 48. Então 8 foi o número que chegou mais próximo dos 50. 6 vezes 8 é 48. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 8 aqui, por quê? Porque 8 vezes 6, 48. Então, ó, 50 menos 48. Lembra aqui, qual é a lógica? Eu vou procurar um número que ao ser multiplicado por esse cara, chegue próximo desse. O quociente vezes o divisor tem que ser próximo do dividendo ou der o valor igual ao dividendo. A gente começou por 5, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 30. Tá perto, mas não tão. Aumentamos para 6, 6 vezes 6, 36, ainda não tá tão perto. 6 vezes 7, 42, ainda não tá tão perto. 6 vezes 8, aí já ficou bem legal, já ficou muito próximo, 48. 50 menos 48 vai dar quanto? 20, ou 20 não, perdão, 2. Professor, por que 20? Porque é o que vai aparecer aqui. Como assim é o que vai aparecer? Percebe que novamente você tem um dividendo menor do que o divisor. Isso não pode acontecer, o dividendo não pode ser menor do que o divisor. Professor, quando isso ocorreu, você colocou um 0, eu coloco de novo um 0, eu coloco de novo uma vírgula? Não, você não pode mais colocar vírgula, você já colocou uma vírgula. Então o que você vai fazer? Não tem ninguém para você descer, não tem o que você fazer. Peraí, tem sim. Não tem ninguém para você descer, só que para que você possa transformar esse dividendo em um número maior que o divisor, você vai acrescentar aqui o 0. Acrescenta o 0 e toca o barco na sua conta. Qual é o número que ao ser multiplicado por 3 chegue próximo de 20? Aí já ficou mais fácil. 3 vezes 6. 3 vezes 6, nós já sabemos que é 18. Então, ó, menos 18. 20 menos 18, já sei que vai ser 2. Acrescenta ali, então, novamente o 0. E aí vamos colocar o 3. E aí você percebe que esse processo ele vai se repetir. 2 e vai embora.
Então a gente já sabe que 5 dividido por 6 é 0,8333333, beleza? Vamos pro próximo. Percebe que no próximo eu tenho o mesmo problema. Eu tenho o dividendo sendo menor do que o divisor, e assim como eu tive que transformar esse dividendo num número maior, eu também terei que fazer isso lá. Qual o passo que eu fiz? Eu coloquei o 0, acrescentei o 0, né? Eu multipliquei ele por 10. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos reescrever esse cara aqui, já num formato em que a gente possa fazer essa divisão. Vamos colocar o 32 aqui, por enquanto 32. Vamos abrir a chave e vamos colocar o 50. E agora vamos acertar. Eu preciso que o dividendo ele seja maior do que o divisor. O que você fez? Colocou um 0, acrescentou um 0, multiplicou por 10. Pronto. Mais ou menos aí encaminhado, né? A gente já tem agora o dividendo sendo maior do que o divisor. Eu posso tocar o barco. E aí qual vai ser o processo? Eu vou procurar um número que ao ser multiplicado por 50 chegue próximo do 320. Claro, lembra da tabuada. Ter tabuada na cabeça é extremamente importante. 5 vezes 5 é 25, né? Então 5 vezes 50, 250. Então vamos começar por 6. 5 vezes 50 vezes 6, vamos lá, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30. Bem, 50 vezes 6, 300. Por 7, provavelmente vai passar. Então vamos colocar o 6 ali, não vou nem tentar porque eu já sei que vai passar. Vamos colocar o 6 e eu já sei que isso aqui vai dar 300. Vamos lá. 320 menos 300 vai dar quanto? Resultado 20. Aí de novo o mesmo problema. De novo, a gente chegou ali no mesmo problema em que o dividendo ele é menor do que o divisor. Não tem ninguém para você descer, tá? Acabou, não tem ninguém para você descer. O que você vai fazer? Você precisa transformar o dividendo em um número maior do que o divisor. Já falei isso para você. O dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. Ah, mas quem é o dividendo? Tá aqui a estrutura. Dividendo, divisor, quociente e resto. A estrutura da divisão está aqui, prontinha. E o dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. Professor, então, quando você tinha esse problema, você colocou um 0, e aí tocou o barco, né? Meteu um 0, multiplicou por 10. Só que você não pode colocar outra vírgula. Não tem nenhum número que seja vírgula. Não existe isso. Então não tem como eu colocar outra vírgula. Então o que você faz? Você faz exatamente a mesma coisa que você fez aqui. Você vai acrescentar um 0 e vai tocar o barco aí no processo. Qual é o número que ao ser multiplicado por 50 chegue próximo de 200 ou de 200? 6 deu 300. Eu preciso de um número menor. 5 eu já sei que vai dar 250. 50 vezes 5, 250. Então um número abaixo de 5. 4. Vamos testar. 50 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vamos lá. 200 menos 200, que foi o que eu encontrei, eu vou ter como resultado 0, 0 e acabou nossa conta. Então, 32 dividido por 50 é igual a 0,64. Percebe que nesses dois casos, você tem um dividendo menor do que o divisor. Então, eu fiz um processo anterior. Eu não comecei já a divisão. O processo da divisão, ele começa um pouquinho antes. Qual seria esse processo um pouco antes? Transformar o dividendo em um número maior do que o divisor. Isso é necessário. Transformar o dividendo em um número maior ou igual, né? Vamos acrescentar esse igual aí para você não achar que é só maior. Transformar o dividendo em um número maior ou igual ao divisor. Beleza? Forte abraço, gostando do vídeo, dá um like aí pra gente e comenta. Forte abraço.